Eu queria convidar você para ler junto comigo um texto que está lá na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículos de 4 a 10. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar na projeção, chegando em casa você pode conferir na sua Bíblia. Diz o seguinte: à medida que se aproximavam dele, Jesus, a pedra viva, a rocha, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês a receberam. Falando sobre isso, sobre integrar essa seleção, a seleção que vai jogar a Copa da nossa vida, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é a seguinte: que a nossa convocação, ela só é possível mediante a performance de Cristo. O versículo 5 diz o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas da edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Nós somos chamados, escolhidos, convocados por Deus para um propósito. Para quê? Para nós sermos a habitação do próprio Deus. Diferente do que acontecia no passado, se você gosta de estudar a Bíblia e você começa a olhar principalmente para o Antigo Testamento, você percebe lá que em determinados momentos, em momentos diferentes, Deus habitava entre o povo ou em meio ao povo de maneiras diferentes. Houve um tempo que Deus habitava, a presença de Deus estava, sabe aonde? Dentro de uma arca, de uma caixa, onde ficava guardado algumas tábuas com os mandamentos que tinham sido ditos, entregues por Deus. Existia um momento que o povo ele constrói dentro do próprio deserto uma tenda, e aí vai ter a ideia depois do tabernáculo, onde se tem a presença de Deus, onde se olha para aquele lugar e em meio ao povo, Deus habita ali. Mas em Jesus, as coisas mudam. Sabe por quê? Porque Deus ele não habita mais nem numa tenda, nem numa caixa, nem numa arca, mas Ele escolhe habitar dentro dos nossos corações, dentro do seu coração. Quando eu e você olhamos para as nossas próprias vidas diante da cruz e reconhecemos que apesar de nós sermos imperfeitos, apesar da gente pisar na bola, apesar de o mal que a gente não quer fazer, a gente faz, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, apesar da gente constantemente magoar pessoas e agir dessa maneira, ainda assim, Deus nos ama. E quando nós olhamos para a cruz de Jesus, e mesmo imperfeito dessa forma, somos impactados pelo amor com o qual Ele nos amou, nós somos resgatados, nós podemos ser reconectados com o nosso Criador. E sabe o que acontece quando nós olhamos para aquela cruz e dizemos: Jesus, eu acredito que o Senhor me amou? O Espírito de Deus passa a morar dentro dos nossos corações. Diferente do que acontecia antes de Jesus, em que o Espírito ele habitava com as pessoas, com os profetas, com os reis, por um tempo determinado e para uma missão específica,
isso passa a acontecer de uma maneira diferente depois de Jesus. O Espírito não habita mais com as pessoas e por um tempo determinado, ele habita dentro do coração das pessoas. E por tempo indeterminado, daqui para a eternidade. Ele faz essa opção de viver dentro de nós, viver dentro dos nossos corações. Nós somos convocados por Deus para sermos a sua morada. Deus olha para você e Ele toca o seu coração para que você seja a morada dEle, para que Ele possa fazer de você o lugar onde Ele habita. Mas o texto continua dizendo que, em resposta à nossa convocação, sabe como que a gente deve jogar? Da melhor maneira possível. O texto diz lá sobre os nossos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. E agora a gente não está falando mais da necessidade daqueles sacrifícios de animais que tinham que ter o seu sangue derramado para aplacar a ira de Deus. Afinal de contas, nós constantemente nos voltamos contra Ele e caminhamos na direção da autonomia do pecado. Ele está falando de sacrifícios espirituais da nossa própria vida. Como nós vivemos dia após dia. Como nós tomamos as nossas decisões, como nós fazemos as nossas escolhas, o tempo inteiro. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente tem algumas pessoas que elas até entregaram seus corações para Jesus, porque é o que parece, porque elas levantam as mãos, elas oram e elas dizem: Jesus, meu coração é teu. Mas tem hora que eu olho para a vida delas e parece que elas precisam também entregar suas mentes para Jesus. Porque quando elas têm que tomar uma decisão de segunda a sábado, parece que essa decisão está muito longe ou muito distante daquilo que Jesus esperaria que ela tomasse. As nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos sacrifícios, a nossa vida de intimidade, de comunhão com Deus. Nós devemos procurar viver em resposta ao amor que Jesus nos amou, a esse constrangimento gerado no nosso coração por conta desse amor, da melhor maneira possível. A gente deve procurar se empenhar dentro dessa partida, jogando da melhor forma possível. Um jogador que foi convocado pela sua seleção, ele entra em campo e ele quer dar o seu melhor, ele quer jogar, ele quer fazer gol, ele vai marcar se ele é um zagueiro, ele vai defender se ele é um goleiro, ele vai dar o seu melhor. Nós devemos fazer isso, dar o nosso melhor. Em cada situação, em cada relacionamento, em cada atitude, em cada decisão, em cada postura, seja ela qual for. Mas a gente não pode esquecer uma coisa. Nós não fomos convocados por conta da nossa razoável atuação. Não, eu jogo bem, e é por isso que Deus me convocou. Afinal de contas, Deus está lá de cima olhando a minha atuação e a minha vida. Nossa, eu jogo muito. Eu sou ali de Messi e Neymar para cima. Desculpa, mas você não é assim. E eu também não sou. Nós pisamos na bola. Nós somos imperfeitos, nós não damos conta. Nós somos falhos. Se a nossa convocação dependesse das nossas atitudes, ela não ia sair, ela não ia acontecer. Sabe por que eu e você somos convocados? Não por conta da nossa atuação, mas por conta da performance de Jesus e da partida que Ele jogou e venceu naquela cruz. Quando Jesus, naquela cruz, morre a minha e a sua morte, Ele vence essa partida de maneira definitiva. E Ele gera então a possibilidade de eu e você podermos ser convocados por Deus. Repara, nós só podemos ser convocados por conta daquilo que Jesus fez, não por conta daquilo que a gente é, porque a gente não é tão bom assim. Por mais que a gente tente fazer coisas boas, você pode perceber que em muitos casos, até mesmo as nossas boas atitudes, as nossas boas ações, as nossas boas obras, nada mais são do que uma extensão do nosso próprio egoísmo. A gente faz para que as pessoas gostem da gente, para que elas vejam o que a gente fez. A gente não é tão bom assim.
eu não sou tão bom assim. O Carlson não é tão bom assim. Basta perguntar para as nossas esposas, tá? Pode perguntar para a Aline. Eu não trago ela justamente para você não perguntar. Ela não veio hoje por causa disso, porque vai que você resolve perguntar. Mas você pode perguntar para a Fabiana, ela está aqui, né? E depois você pergunta. Nós somos falhos. Nós somos seres humanos. E nós só somos convocados por meio daquilo que Jesus fez. Pela partida que Ele venceu. Ele jogou e venceu. É a performance dele, não a sua performance. A sua performance não é suficiente. Segundo, a convocação não faz sentido para aqueles que não conhecem a Cristo. Portanto, para vocês, os que creem, esta é a pedra preciosa. Jesus, ele está falando. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e também pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem. A convocação não faz sentido para aqueles que não reconhecem a Cristo, porque aqueles que não conhecem tropeçam e começam a tropeçar por não encontrarem sentido para suas vidas. Sabe por quê? Todo ser humano tem um vazio dentro do coração. O sábio escritor de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte, que o próprio Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Mas o ser humano não sabe muito bem o que é isso. Aí sabe o que ele faz? Como ele tem esse vazio e ele precisa preencher isso com alguma coisa, ele passa a procurar alguma coisa que vai satisfazê-lo, trazer para ele uma sensação de plenitude. E isso pode se dar de diversas maneiras. Pode ser, por exemplo, num relacionamento afetivo. Meninos e meninas que acreditam piamente que quando encontrarem o seu príncipe encantado, ou a sua princesa encantada, serão completamente plenos e satisfeitos e todos os seus problemas estarão resolvidos. Eu não quero te decepcionar, mas isso não vai acontecer. E muitas vezes, relacionamentos terminam por causa disso. Porque existe uma expectativa de que o coração vai ser preenchido com aquilo, e todo o amor que ela precisa receber, ela vai receber naquele relacionamento, e aí não acontece. Sabe o que ela faz? Ela termina aquele relacionamento, aquele namoro, ou aquele casamento, e ela vai tentar um outro relacionamento. E ela vai passar pelo segundo casamento, pelo terceiro casamento, pelo 15º casamento, e não vai resolver nada. Tem gente que acredita que essa satisfação pode ser encontrada no desenvolvimento da sua profissão, do seu trabalho. Porque quando eu terminar a minha faculdade, eu vou me sentir uma pessoa feliz, plena e realizada. E aí ela faz o MBA, e aí ela faz o mestrado, e aí ela termina o doutorado, e ela está no pós-doutorado, e ela continua procurando alguma coisa. Às vezes a gente acha que esse negócio pode estar em quanto dinheiro a gente pode ter. Se eu tiver mais um pouco de dinheiro, eu vou me sentir realizado. Porque o problema é que quando eu chego no final do mês e eu olho para a minha conta, o negócio está complicado. Então, se tiver dinheiro, está resolvido. Né? Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, já disseram certa vez. Então, o dinheiro resolveu o problema. E uma vez perguntaram para o primeiro bilionário norte-americano, John Rockefeller, o quanto de dinheiro bastava para ele. Ele dizia assim, só um pouquinho mais. Quando você tiver, você vai querer mais um pouquinho, você vai precisar de mais um pouquinho, você vai precisar de mais um pouquinho, e isso nunca vai acabar. Às vezes, você pode achar que essa sensação de vazio pode ser preenchida pelos prazeres que a vida pode te proporcionar. Relacionamento sexual, a bebida, a droga, ou seja o que for. Se dá prazer, vai me preencher. E aí você passa de droga por droga, de sexo por sexo. E sabe o que vai acontecer? Você vai continuar sentindo a mesma coisa. Porque o vazio que tem dentro do seu coração é o anseio pela eternidade. E certo dia, Pedro, diante de Jesus,
ao ser questionado se ele não ia sair como os outros, porque Jesus, depois de um tempo pop no ministério dele, estava com umas conversas meio estranhas, né? Do tipo, vocês vão ter que comer da minha carne, beber do meu sangue. Acho que Jesus estava lendo muito Crepúsculo, né? Ou coisas do tipo. E o pessoal começou a achar aquele papo bem estranho e foi embora. E começou a sair um a um. E aí, quando Jesus olhou, só tinha ficado os 12 lá mesmo. E aí ele virou para eles, vocês não vão? Tem uma van saindo ali agora, se correr dá tempo. E aí Pedro olha para ele e diz assim, Jesus, nós vamos para onde? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. O seu coração anseia pela eternidade. E só Jesus tem palavras de vida eterna. Fora de Jesus é impossível perceber o que Deus está realizando na história da humanidade, através da redenção. Não existe outro caminho. Às vezes eu vejo alguns pregadores, ditos cristãos, que querem parecer politicamente corretos, e eles dizem, não, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque afinal de contas, como que você vai olhar para uma pessoa em determinada cultura e dizer que aquela pessoa não está salva, ela tinha uma vida, olha o comportamento de vida daquela pessoa. Desculpa, mas a Bíblia não é politicamente correta. E se eu entendo um pouco da língua portuguesa, artigo definido e indefinido são coisas diferentes. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Não existe outra maneira, não existe outra forma. Então Jesus, ele é pedra de tropeço para aqueles que não conhecem. Por quê? Porque fora dele não tem sentido, não tem alegria, não tem plenitude, não tem paz, não tem redenção. Só por ele, por meio dele. Fora de Cristo, a gente não é convocado. Por quê? Porque a gente não dá conta, porque a nossa performance não é suficiente, porque por mais que a gente se ache justo e reto, perto da justiça e da retidão de Deus, a gente não é nada. E sabe o que vai acontecer? A gente não vai levantar taça nenhuma, porque a gente não vai nem jogar. E a gente vai continuar vivendo derrotado, porque a vitória só se dá naquele jogo da cruz. Por quê? Porque o pecado, quando entra na história, traz a morte. Morte que nós carregamos. E quando o pecado entra na história da humanidade, o ser humano morre 3 vezes. Ele morre espiritualmente, porque ele está desconectado agora do Criador, ele não tem mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ele morre fisicamente, está caminhando para morrer fisicamente. E ele morre eternamente. Ele está condenado a ficar para sempre longe daquele que o criou e do lugar para o qual ele tinha sido criado. Agora, se o salário do pecado é a morte, e onde há pecado, a morte? Onde não há pecado, a morte não pode prevalecer. Onde não há pecado, a morte não pode vencer. E quando Jesus, naquela sexta-feira, morre, o pecado não pode prevalecer. E aquela partida jogada naquele dia é vencida. E ela é definitiva. E ela é que gera a possibilidade de eu e você levantarmos a taça e termos vitória. Nós temos vitória em Cristo Jesus e naquilo que Ele fez. É Ele que é a nossa rocha, Ele é o nosso fundamento. É Ele que gera isso para aqueles que creem. É Ele que é a pedra de tropeço para aqueles que não creem. Porque sem Ele não tem sentido, não tem alegria, não tem felicidade, não tem redenção, não tem salvação. Tem eternidade, mas longe do Criador. Ainda, nós somos convocados, mas para jogar, para entrar em campo, não para ficar no banco. O versículo 9 diz, vocês, porém, e olha o tanto de elogio que Pedro vai falar para você agora, hein? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu te contar um negócio.
Pedro está fazendo esse monte de elogio para você, e ele diz lá, vocês são geração eleita. Então nós somos eleitos, escolhidos e convocados para jogar essa partida, para viver essa Copa, para viver essa vida. E ele diz que nós somos sacerdócio real, nós somos feitos verdadeiros sacerdotes. Do que ele está falando? No Antigo Testamento, as pessoas não tinham a possibilidade de ter um acesso direto a Deus. Elas precisavam de alguém que fizesse essa mediação. Era o sacerdote, aquele que oferecia o sacrifício, aquele que cuidava das pessoas e fazia o meio de campo entre as pessoas e Deus. Ele diz, vocês são sacerdócio real, vocês agora são sacerdotes, vocês têm a possibilidade de se relacionar com Deus. Na Reforma Protestante, a gente ouve muito falar de uma expressão que é o sacerdócio universal de todo cristão. Eu não preciso de uma outra pessoa para me achegar a Deus. Eu posso orar a Deus, eu posso colocar os meus erros, as minhas falhas diante de Deus, eu posso orar para Deus pedindo a cura física, emocional, espiritual na minha vida e na vida das pessoas que estão ao redor. Não importa se eu não sou um pastor, não importa se eu não sou um presbítero, não importa se eu não sou um evangelista, eu posso fazer isso porque Jesus me fez assim. Jesus rompe esse véu. Jesus gera a possibilidade de todos aqueles que se tornam seus discípulos, todos aqueles que passam a ser morada do Espírito, se tornem sacerdotes. E os elogios continuam. Vocês são feitos santos, santos de Deus, pessoas irrepreensíveis. E eu gosto muito de colocar esse negócio, porque quando a gente fala de irrepreensível na Bíblia, a gente não está falando de pessoas perfeitas que não erram. A gente está falando de pessoas que procuram o tempo inteiro acertar, fazer as coisas da melhor maneira possível. E já disseram certa vez que esse negócio de ser irrepreensível diz respeito a você fazer o que é certo, ou você ter caráter ético, ser correto, irrepreensível, tem a ver com você fazer o que é certo, mesmo quando é difícil de fazer. Mas se eu tiver que declarar tudo isso no meu imposto de renda, a minha empresa vai quebrar. É difícil, mas é o correto. Às vezes algumas pessoas dizem, pastor, mas se eu fizer desse jeito, eu quebro. E eu falo para ela, então muda de ramo. Talvez seja a hora. É fazer o que é certo, o que é correto, mesmo quando é difícil. Mas tem uma coisa, nós não somos perfeitos. Nós pisamos na bola e nós podemos errar, mesmo quando a gente tenta acertar. Só que aí, a diferença do irrepreensível é que ele toma consciência do erro. Ele se arrepende e ele pede perdão. E a gente pode lidar dessa maneira em diversas situações da nossa vida. Às vezes a gente vai errar. Mas o que faz a gente não ser digno de repreensão, ou seja, sermos irrepreensíveis, é como a gente lida com isso. Toma consciência, se arrepende e pede perdão. Então nós somos escolhidos e convocados por Deus para essa partida, para fazermos parte dessa seleção. Nós somos sacerdócio real, nós temos livre acesso a Ele. Nós somos irrepreensíveis, feitos santos. E sabe o que mais? Nós somos propriedade exclusiva de Deus, somente dEle. Por isso que nada mais nos satisfaz. Ele nos comprou. Quando a gente fala a respeito da graça, às vezes a gente costuma dizer, e é verdade, eu não preciso fazer nada para ser salvo por Deus, porque Ele fez isso em Cristo Jesus, mas a salvação, ela pode não custar nada para você, mas isso não significa que ela não teve preço. Ela custou, e custou muito caro. Ela custou preço de sangue, ela custou a morte de Jesus na cruz. Naquela cruz, Jesus vive naquela cruz como o maior para-raio de toda a história.
todo o seu lixo, toda a porcaria que eu e você fazemos durante a semana, e aquelas coisas que a gente não quer que ninguém fique sabendo, aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente ainda vai fazer, foi colocado sobre ele naquela cruz. E ele derrama o seu sangue, e ele paga o preço pelos meus erros, pelos seus erros, pelas nossas falhas, com sangue. Ele nos comprou, custou um preço pesado, custou a vida do nosso Salvador. Somos escolhidos e convocados, somos feitos verdadeiros sacerdotes, somos feitos santos, somos propriedade de Deus. Por que ele está elogiando tanto a gente assim? Para mostrar o que a gente deve viver, ou como a gente deve viver a partir daí. Pedro diz quem nós somos. E aí ele diz, por que nós somos tudo isso? Para uma razão. Sabe qual é a razão? O propósito de tudo isso? Entrar em campo e jogar a melhor partida da nossa vida. Entrar em campo e jogar com todas as nossas forças. Vivendo e pregando o Evangelho. Ele diz lá, depois de todos esses elogios, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele convida a mim e a você a viver isso, a viver o Evangelho, a compartilhar o Evangelho. Você já parou para pensar que as pessoas com quem você lida a semana inteira, seus colegas de escola, de faculdade, de trabalho, da sua família, têm esse mesmo vazio dentro do coração e estão buscando num monte de lugar, e você sabe o que pode preencher o vazio do coração deles? Que responsa, hein? Às vezes eu fico pensando, a gente vai num lugar novo, num restaurante novo, numa lanchonete nova, e aí o preço é bom, a comida é boa, e o atendimento é bom. Difícil, né? Preço bom, comida boa e atendimento bom. Quando você sai de lá, o que você faz? Eu, pelo menos, penso assim, preciso falar para fulano, para ele conhecer. Poxa, o cara isso não vai gostar de lá. Agora, o que é isso? Se eu vou num restaurante e acho bom, e eu quero compartilhar isso com as pessoas, quando eu descubro aquilo que vai trazer sentido para a existência delas, aquilo que vai preencher o vazio do coração delas, a única coisa que pode trazer plenitude, o único que pode trazer palavras de vida eterna, para a vida eterna, e tudo que ela precisa, por conta do anseio do seu coração, é da eternidade, por que eu não consigo fazer isso? Por que é tão difícil para mim fazer isso? Por que eu não consigo viver isso? Eu estava numa conferência, há uns 2 meses atrás, 1 mês e pouco atrás, e ouvi um missiólogo australiano chamado Michael Frost falando um negócio interessante. Ele diz o seguinte, existem 2 possibilidades no que diz respeito à evangelização, a compartilhar, a viver o amor de Deus e compartilhar isso com as pessoas. Há aqueles que têm na evangelização um dom, apresentam o Evangelho com clareza e estão sempre em busca de oportunidade. Você deve conhecer pessoas assim. Existem pessoas que em toda e qualquer situação, elas têm muita facilidade para conduzir qualquer conversa para a apresentação do Evangelho. O cara está lá, né, na fila do banco, e ele começa a conversar com alguém, e ele apresenta o Evangelho. Né? Ele está lá esperando o cachorro quente, e ele fala de Jesus para a pessoa. Ele para do lado do poste, e ele fala de Jesus para o poste. Não, peraí, poste, deixa eu procurar alguma pessoa. Ele é assim. Por quê? Porque isso é um dom. Dom com o qual ele foi capacitado. Nós temos diferentes dons. Alguns o de ensinar, alguns o de misericórdia, alguns o de servir. Então, ele faz isso sim com facilidade. Então, a gente pode pensar, para alguns é fácil, mas e para mim? Eu tenho entendido que eu não tenho o dom de evangelista. Esse não é o dom que eu tenho. Mas isso não significa que esse não é o meu papel e que eu não devo fazer. E aí ele continua dizendo o seguinte: outros vivem uma vida de comunhão com Deus, testemunham em suas atitudes e se relacionam sabiamente com as pessoas, e esperam perguntas para que possam responder graciosamente com o Evangelho.
Existem outras pessoas que vivem nas suas vidas de tal maneira, de forma piedosa, vivem as suas vidas de forma honesta, se relacionam com as pessoas onde eles estão de maneira tão sábia, que é impossível não surgirem alguns questionamentos. Por que esse cara é assim? Por que essa menina fala desse jeito? Por que ele disse isso? Por que ele fez aquilo? Por que ele me ligou quando eu estava sofrendo? Porque só ele percebeu que eu não estava bem naquele dia. E aí, a gente pode pensar em algumas situações ou maneiras de viver que evocam perguntas, que fazem com que as pessoas olhem para a minha vida e para a sua vida e perguntem: peraí, o que está acontecendo? E sabe o que você vai fazer? Você vai responder essas perguntas graciosamente com o Evangelho. Porque é só Ele que é capaz de fazer isso em você. É só por Ele, por meio daquilo que Jesus fez, que você pode viver dessa forma e dessa maneira. E aí eu estava lendo essa semana o livro do Michael Frost, que chama Os 5 Hábitos das Pessoas Altamente Missionais. E ele apresenta ali 5 hábitos, coisas não para a gente tentar aprender ou entender, mas valores que a gente deve fazer, hábitos mesmo da nossa vida. E ele começa falando, primeiro sobre abençoar pessoas, a questão da generosidade. Como a gente tem pessoas ao nosso redor que, às vezes, tudo que elas precisam é de uma palavra de incentivo. Eu não sei se você teve essa experiência, mas vá no supermercado, em qualquer supermercado de Jaguariúna, entre 6 e 7 da noite, e você vai ver o caos estabelecido. E aí você vai ver a moça do caixa desesperada, porque tem um monte de gente na fila, e todo mundo está reclamando, e tem gente que está gritando, e tem gente que quer passar rápido. E eu constantemente tenho tido essa experiência, e mais de uma vez isso já aconteceu comigo. Eu chego e falo: boa noite, tudo bem com você? Ela demora quase uns 10 segundos para processar aquela situação, e ela diz: nossa, eu nem posso falar em voz alta a palavra mais simples que eu ouvi dos últimos clientes. Todo mundo bravo, todo mundo xingando, todo mundo nervoso, porque está demorando. Nossa, você foi a primeira pessoa que me deu boa noite. Eu acho que eu consigo pelo menos chegar até o final do meu turno. Eu ouvi isso mais de uma vez aqui em Jaguariúna. Só porque eu dei boa noite. Existem pessoas ao nosso redor que precisam de cuidado de alguma maneira, que têm alguma necessidade, que talvez elas não consigam resolver sozinhas. E você pode abençoá-las. Abençoar não é só com dinheiro. Às vezes a gente pode e deve fazer isso quando a pessoa está necessitada. Mas a gente pode abençoar de inúmeras formas, dando atenção. Pessoas altamente missionais que vivem a missão, olham ao seu redor, percebem as necessidades das pessoas e elas agem com generosidade, abençoando pessoas. Segundo, tem a ver com hospitalidade. Ele diz: coma com pessoas. Parece estranho isso, mas para pensar quando você convida alguém para vir na sua casa. Ou se você não convida alguém para vir na sua casa, mas você convida para tomar um café, comer um lanche, seja uma coxinha que for. E começa a conversar com ela. Sabe o que acontece? Você vai criando laços. Quando você está conversando, quando você está na mesa com alguém, quando você está comendo com alguém, você vai estreitando laços. Jesus constantemente ministrava ao redor da mesa. Por quê? Porque isso cria laços. Na comunidade presbiteriana de Jaguariúna, a gente tem um trabalho muito forte com grupos pequenos. E eu tenho estado convencido que um dos momentos que mais fortalece a igreja e os nossos grupos é o momento da grande começão, não o momento da grande comissão, é o momento que vem depois. Porque depois que a gente tem um tempo de estudo, de oração, e as pessoas se reúnem ao redor da mesa para tomar um café ou para comer alguma coisa, sabe o que acontece? Elas estreitam os laços,
elas se aproximam mais, elas sabem o que está acontecendo na vida das outras, elas se importam mais com o que está acontecendo na vida das outras. Uma coisa simples, comer junto, ter uma refeição junto. Um outro hábito que ele diz, um hábito para pessoas que querem viver a missão, seja guiado pelo Espírito. Tire um tempo na sua semana para ouvir a voz de Deus. A gente está o tempo inteiro correndo, a gente está um tempo inteiro preocupado com o que a gente tem para fazer, com o que a gente tem para falar. Tira um tempo, um tempinho na sua semana, simplesmente para você parar diante de Deus. Eu tenho feito esse exercício, às vezes eu paro sentado na minha cama ou no sofá, com tudo desligado, sem TV, sem nada, eu simplesmente pergunto: Deus, o senhor tem alguma coisa para me dizer? E às vezes Deus está sussurrando para você, e você está tão ocupado, e tem tanto barulho na sua cabeça, na sua vida, que você não consegue perceber, você não consegue discernir. E aí você toma decisões equivocadas. Por quê? Por falta de sensibilidade. A gente não tira tempo para ouvir a voz de Deus, para ser guiado pelo Espírito de Deus. Quarto hábito, aprenda. Sobre quê? Sobre quem? Ora, aprenda sobre Jesus. Nós falamos que Ele é o nosso Salvador, nós falamos que nós devemos refletir o caráter dEle, mas às vezes parece que a gente conhece tão pouco sobre Ele. A gente lida na nossa comunidade principalmente com pessoas que nunca pisaram numa igreja cristã, evangélica na vida, e elas começam a se empolgar com isso, e elas sempre vêm me fazer a pergunta: pastor, eu estou empolgado, eu quero começar a estudar a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo? Eu começo pelo começo, por Gênesis, pelo fim, por Apocalipse, a gente gosta de começar Apocalipse, né? Eu começo por onde? Eu falo assim: olha, começa pelo mais importante, começa por Jesus. Você não tem o hábito de estudar a Bíblia e você quer começar a ler a Bíblia? Comece pelos evangelhos. Te dou 4 opções: Mateus, Marcos, Lucas, João. Você pode escolher. Comece a conhecer mais sobre Jesus. Como Jesus lidava nas mais diversas situações. Como que Jesus se relacionava com as pessoas. Como Jesus se comportava nos mais diversos ambientes. Conheça sobre Jesus. Conheça sobre Ele. Leia, releia os evangelhos. Leia livros que falem a respeito de Jesus, sobre a liderança de Jesus, sobre a postura social de Jesus, e os mais diversos aspectos a respeito dele. Vá mais longe, né? Assista filmes, séries que apresentem Jesus. Sim, ele não era daquele jeito que estão lá, aquele cabelo loiro, não era mesmo. Mas crie imagens na sua cabeça, procure a partir de filmes e de outras representações, pensar mais sobre Ele, aprenda sobre Ele. Seja generoso, hospitaleiro, guiado pelo Espírito, parecido com Jesus. E sabe o que isso vai acontecer? Você vai perceber como você vai ter uma série de possibilidades para viver essa missão, ou responder a essa missão de maneira efetiva, falando dele para pessoas. E aqui dentro do aspecto missionário, percebendo que existem uma série de situações do seu dia a dia que você pode conduzir para apresentar para essas pessoas que fazem parte da sua história, esse Jesus que transformou a sua vida, que fez toda a diferença em você. Opa, estamos falando de protestos por conta de corrupção e injustiça. Opa, injustiça é um ótimo elemento para a gente poder trabalhar e apresentar o ponto de vista da justiça de Deus e o que Ele pensa sobre injustiça, ou talvez para você dizer por que a injustiça está aí. Você está ouvindo uma bela canção, ou vendo um belo pôr do sol, ou lua maravilhosa, como a gente tem visto nos últimos dias aqui em Jaguariúna. Beleza? Pode ser uma ótima ponte para você falar de como Deus fez todas as coisas de maneira maravilhosa. E apresentar Jesus para essas pessoas. As possibilidades são infinitas. Agora, essa
É a expectativa de Deus para mim e para você. Porque nós somos convocados, nós fazemos parte dessa seleção. Jesus fez isso por nós. E Pedro está dizendo todas essas coisas maravilhosas a respeito de você, que você foi escolhido para fazer parte dessa seleção, que você tem livre acesso a Deus, que você foi feito irrepreensível, que você pertence a Deus, mas Ele te dá algo para você fazer com tudo isso. Compartilhar o Evangelho. Quando eu olho para a Bíblia e para o ministério de Jesus, eu não encontro Jesus mandando você se vestir de determinada maneira. Eu não percebo Jesus falando a respeito do tipo de música que você tem que ouvir. Eu não vejo Jesus falando que time que você tinha que torcer, apesar de que eu acho que isso ele podia ter feito, né? E evitar que, né, alguns problemas aí, né? Não ia ter corintiano no mundo. Mas Jesus, se ele tivesse entrado nesse assunto, tenho certeza que não teria. Mas eu só encontro Jesus mandando a gente fazer 3 coisas. Ama a Deus acima de tudo, o próximo como a sua própria vida. Vai por aí e compartilha o Evangelho. É isso que Ele mandou a gente fazer. Para isso nós fomos convocados. Queria caminhar para o fim, deixando algumas perguntas para você pensar, para você refletir e praticar. Você que está aqui essa noite, será que você já compreendeu que somente em Jesus nós podemos ser convocados para estar onde nós nunca deveríamos ter saído, sendo morada do nosso Criador? Isso já é uma realidade na sua vida. Você já reconheceu isso? Você já reconheceu que somente em Jesus e por Jesus você vai poder viver a felicidade que você tanto almeja, a plenitude que você tanto busca, a sensação de alegria plena que você tanto quer? Você já fez esse compromisso com Ele de dizer: Jesus, eu acredito que o Senhor me amou e é o meu Senhor e meu Salvador. Você já compreendeu que tudo que você precisa, você só vai encontrar nele? Segundo, você tem percebido que a vida sem Jesus nos leva apenas ao tropeço, uma vez que nada do que buscamos consegue preencher o vazio da nossa existência? Talvez você já está na igreja há um tempo e você continua se sentindo vazio, porque você continua buscando num monte de coisas essa sensação que você não vai encontrar. Você continua pensando que no relacionamento afetivo, que nos prazeres, que no dinheiro, que no trabalho, você vai encontrar algo que você não vai encontrar. Você já parou para pensar que só nele você vai encontrar isso? Essa paz que excede todo entendimento. Por último, compartilhe o Evangelho a cada dia e viva uma vida que evoque perguntas sobre o seu relacionamento com Jesus. Que você possa sair daqui essa semana, e durante a semana, viver tão intensamente o Evangelho, que as pessoas possam olhar para você e falar assim: o que está acontecendo? Por que você se comportou desse jeito? Por que você me deu boa noite quando ninguém deu? Por que você veio conversar comigo quando ninguém veio? Porque só você percebeu que eu não estava legal hoje. Que a sua vida evoque perguntas e que você possa responder graciosamente essas perguntas com o Evangelho, que é a única coisa que tem poder para salvar e transformar a vida das pessoas.